Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do THE Descomplicado. O nosso objetivo aqui é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música. Sejam eles aprimorar seus conhecimentos de teoria e de prática, ou até mesmo se preparar para um vestibular de música. O tema de hoje é uma certa confusão entre dois termos diferentes, mas parecidos: tríades e tétrades. Qual é, afinal, a diferença entre essas duas coisas? Vamos nessa? Primeiro de tudo, tanto tríades quanto tétrades se referem a tipos de acordes. Então, para a gente entender essa diferença, a gente vai precisar falar brevemente sobre como formar um acorde. Um acorde é um conjunto de notas, normalmente com uma função harmônica e uma certa estrutura que vai tornar aquilo coerente sonoramente. Mas se a gente quiser pular todas essas ressalvas e partir para o que realmente importa, todo acorde é formado da seguinte maneira: eu pego uma nota principal, chamada nota fundamental, é a nota que vai dar nome ao acorde. No nosso caso aqui eu botei como exemplo a nota Dó. E a partir dela eu vou sobrepondo terças. Em outras palavras, as notas seguintes à fundamental vão seguir a seguinte lógica: fundamental, pulou uma nota, nota seguinte. Pulou uma nota, nota seguinte. Por exemplo, nesse caso, eu vou fazer Dó, pulo Ré, Mi, pulo Fá, Sol e assim por diante. Todos os acordes, no sentido mais tradicional, são formados dessa maneira, com essa sobreposição de terças a partir de uma nota chamada fundamental. Nesse sentido, a diferença entre uma tríade e uma tétrade está simplesmente na quantidade de notas que cada um desses acordes possui. Então, uma tríade tem 3 notas. Ou seja, esse nosso exemplo aqui é uma tríade. No caso, a tríade de Dó maior. Eu tenho a fundamental, a terça e a quinta. Cuidado para não confundir assim, vai até o quinto grau, então é uma quinta. Não, é uma tríade, porque tem 3 notas, beleza? Já a tétrade, eu vou seguir a mesma lógica com uma nota a mais. Então, eu vou ter a fundamental, depois, naquela mesma lógica de sobrepor terças, eu vou parar na quarta nota. Eu vou ter, de novo, o Mi, o Sol, só que agora eu vou até o Si. Então, com isso, eu tenho a fundamental, a terça, a quinta e a sétima. As tétrades são o famoso acorde com sétima, justamente porque a gente acrescenta essa nova nota, que é a sétima, com relação ao fundamental. Então esse acorde aqui vai ser Dó maior com sétima maior. Mas beleza, agora que a gente já viu essa diferença, como é que eu vou escolher na prática entre uma tríade e uma tétrade? Bom, como você pode ver, toda tétrade tem uma tríade dentro dela. É como se a tétrade fosse um derivado ou uma evolução, entre aspas, da tríade. Então, na prática, na maioria dos casos, não vai mudar muito a função desse acorde se ele for uma tríade ou uma tétrade. É como se a tríade fosse o que tem de mais essencial do acorde e a tétrade, a sétima no caso, né, fosse um adicional que a gente coloca ali para determinados efeitos. No geral, essa escolha vai ser muito mais uma questão de estilo, ou de gosto mesmo. Por exemplo, alguns estilos como pop e rock, tradicionalmente, usam mais tríades do que tétrades. Eu vou tocar agora uma sequência bem clássica, usando só tríades. Já estilos como jazz e MPB tendem a usar mais tétrades do que tríades. Agora eu vou tocar a mesma sequência de acordes que a gente fez antes, só que com as versões tétrades.
Reparou como a sonoridade mudou um pouco, mas funcionalmente a gente estava basicamente caminhando na mesma estrada? Então, na prática, não existe um tipo de acorde melhor ou pior. As tétrades não são melhores ou mais especiais do que as tríades, porque elas têm mais notas, porque é mais rico o som. Depende realmente do estilo e do que você quer alcançar com aquilo. Talvez uma exceção possível nesse caso, onde você mudar para uma tétrade tem algum impacto maior sobre a função que aquele acorde exerce, é quando essa tétrade é maior com sétima menor. Vamos olhar aqui no quadro um exemplo desse acorde. Vamos dizer que esse acorde aqui, em vez de eu pegar o Si, eu pegasse o Si bemol. Ou seja, a sétima, que era uma sétima maior com relação à fundamental, passa a ser uma sétima menor. Primeiro de tudo, eu vou cifrar esse acorde como simplesmente Dó com sétima. Tecnicamente é Dó com sétima menor, Dó maior com sétima menor, só que a gente acaba chamando só de Dó com sétima e você vai entender por quê. O acorde maior com sétima menor, ou seja, que possui fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor, ele é um acorde que tradicionalmente exerce a função dominante. É esse acorde aqui, olha. Reparou como ele tem muita energia e também uma certa tensão dentro dele? Diferente, por exemplo, de um Dó maior tríade. Né? Eu não tenho essa mesma instabilidade que eu tenho aqui. Isso é porque essa adição da sétima menor cria entre a sétima e a terça do acorde um intervalo conhecido como trítono. Chamado dessa forma justamente por possuir 3 tons de extensão. O trítono é um intervalo que há séculos já é associado à instabilidade, à tensão, no sentido de que a gente quer que esse intervalo se resolva. Olha só. Aqui o trítono. E o que eu quero inconscientemente que aconteça com ele é a resolução. Ufa. Num acorde que seria o acorde de tônica, enfim. Então, tudo isso para dizer que quando se trata de um acorde com sétima menor, o acorde maior com sétima menor, o que seria antes percebido talvez só como uma tríade maior, sem necessariamente muita tensão envolvida, passa a ter essa tensão quando eu adiciono essa sétima menor. Se fosse aquela sétima maior, apesar de ser uma sensível, etc., a sensação é outra, olha só. Tem um colorido, mas não tem aquele trítono. O trítono dá lugar a uma quinta justa. Se a sétima fosse menor. Essa questão do trítono, a gente também aprofundou melhor num vídeo que eu vou deixar no card e na nossa descrição aqui. Então, essa é de fato uma exceção possível nessa discussão entre tríades e tétrades, porque o acorde de dominante é muito icônico, para dizer o mínimo, mas no fim das contas, o que realmente vai determinar a sua escolha entre um tipo de acorde e outro é uma questão de estilo e principalmente do seu objetivo com aquela música. Então vamos dizer que não, eu quero fazer uma MPB super raiz, então sim, priorize as tétrades, priorize até acordes com ainda mais notas, as chamadas tensões, nona, 11ª, enfim, aí um papo para outro momento. Ou então não, eu quero fazer uma música mais pop e sem qualquer demérito de você tirar uma nota do acorde, aquilo vai soar mais autêntico naquele estilo, usando principalmente as tríades. Mas, no fim das contas, é a sua pesquisa sonora e o seu gosto ali para aquela situação que vão determinar a palavra final. Essa foi a dica de hoje. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a discernir entre esses dois termos super próximos, mas super diferentes, né? Que são as tríades e as tétrades, e que tenha te ajudado também a ter alguma luz sobre quando escolher cada uma delas. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e de dar aquele like no vídeo, que é super importante. Também não deixe de botar nos comentários algum pedido que você tenha para o próximo vídeo do canal. A gente sempre gosta de fazer aulas atendendo as sugestões de vocês, pode ser um tema de teoria musical, pode ser uma questão de vestibular, você que manda, beleza? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.